Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de discipulado, da nossa classe de catecúmenos. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto para que Jesus veio ao mundo. E eu gostaria de iniciar relembrando aos irmãos o que nós vimos nas nossas duas primeiras aulas, né? Nas duas primeiras aulas nós vimos sobre a pessoa de Jesus Cristo. E nós aprendemos o quê? Que ele é o Filho de Deus, o Eterno, a divindade encarnada manifestando a glória e o poder supremo de Deus. Então, Deus se manifestou através da encarnação por meio do Filho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus também ele é o Messias. Então, a própria palavra Messias, que vem de Machia do Antigo Testamento, e encontra o seu paralelo, por exemplo, em Cristo, né, que também aponta para a sua missão, né? Ele é o Messias, ele é o Cristo, é o ungido do Senhor. Então, a palavra Messias, o ungido, demonstra que ele é o rei prometido nas Escrituras e cumpre assim a esperança profética que desde o Antigo Testamento vem sendo demonstrada por meio dos profetas, dos escritos do Antigo Testamento, e que encontram então a sua, vamos dizer assim, a sua completude na pessoa de Cristo Jesus. E, por fim, ele é o Salvador do mundo, aquele que redime a criação, oferecendo sacrifício perfeito e vida eterna. Então, Jesus ele veio para trazer a salvação. Em contraponto, nós vimos na segunda aula o que é quem somos nós. Então, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós fomos observar na segunda lição quem somos nós, nós descobrimos o seguinte: a nossa condição de seres humanos imperfeitos, nós fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem ela não tinha ranhuras, ela era uma imagem que Deus criou boa, agradável, uma imagem que refletia a santidade de Deus, mas que fomos marcados pela aquilo que nós chamamos de falibilidade ou fragilidade. Então nós fomos criados de tal modo, mas passíveis de mudança mediante essa relação que Deus estabeleceu de aliança logo na criação, aquilo que nós chamamos de pacto de obras, que inclusive nós estudamos esses dias na escola dominical. E aí, uma vez tendo caído, né, na tentação, nós nos tornamos o quê? Pecadores ou transgressores da lei divina. E aí fomos separados da santidade por natureza e escolha. Então, a queda de Adão, ela trouxe consequências para a humanidade, consequências essas ainda temporárias para aqueles que um dia receberão Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas consequências que serão eternas para aqueles que rejeitarem a pregação do Evangelho. Então, isso nos mostra o quê? Que vendo que Jesus é o Salvador do mundo, ou seja, aquele que redefine a criação, oferece sacrifício perfeito e vida eterna para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, nós somos necessitados de perdão, então nós dependemos da graça e misericórdia trazidas por meio de Jesus Cristo, por isso que a gente chama de misericórdia alheia para reconciliação e restauração. Por quê? Porque essa misericórdia ela é externa a nós, ela nos é concedida por meio do sacrifício de Cristo Jesus e os méritos conquistados por ele. Por isso que a obra que nos salva não é a nossa própria obra, mas é a obra de Cristo. Ou seja, é uma justiça alheia a nós, uma justiça que é externa a nós. E aí nós temos a redenção. E o que é a redenção? É o encontro da graça divina com a miséria humana. Ou seja, Deus derrama a sua graça, ele é misericordioso e aí ele nos socorre em nossa miséria.
Então, nossos estudos das Escrituras revelam duas realidades inegáveis que se encontram: a majestade de quem Jesus é e a profunda necessidade de quem nós somos. E eu sempre cito João Calvino nas Institutas, né? Quando ele coloca que o conhecimento de Deus, ele demonstra a necessidade que nós temos de um redentor. Então, quando eu falei, por exemplo, esses dias sobre a lei como aio que apontava e ainda aponta para a nossa necessidade de um redentor, esse redentor é Cristo Jesus, aquele que cumpre perfeitamente as exigências da lei. Agora, nós vamos observar alguns aspectos da própria encarnação de Cristo. E, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Jesus ele é eterno. Então, ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que Jesus, Deus, ele veio a existir. Ele sempre existiu porque ele é eterno, coigual com o Pai. E a gente tem alguns textos que demonstram isso, né? A eternidade de Cristo. Em João 8,58, por exemplo, o texto diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus usa inclusive para si mesmo a mesma nomenclatura que o Antigo Testamento usa para o Deus eterno. Eu sou o nome com o qual ele se revela. Então, daí a referência, né? Antes, em verdade, ou seja, isso que eu estou falando é verdade, é uma forma enfática de falar uma verdade. Então, vos digo que antes que Abraão existisse, ou seja, antes que Abraão viesse à existência, e Abraão aqui é o pai da fé e aquele que se encontra com Deus, ou antes é encontrado por ele. Abraão é aquele com quem Deus faz aliança, então é conhecido, né, e reconhecido como o pai da fé. Inclusive, Paulo vai dizer que são filhos de Abraão todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, Jesus diz claramente: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Nome esse que Deus vai usar para revelar-se posteriormente a Moisés na sarça ardente. Em João, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Então, isso aponta claramente para a eternidade de Cristo. Mas há um momento em que esse Cristo, o Jesus, o eterno, Deus eterno, ele invade a existência e assume a forma humana. Então, o nascimento de Jesus como um bebê foi o modo escolhido por Deus para enviar seu filho ao mundo. É o que chamamos de encarnação de Deus, o Filho. Ou seja, Deus assumiu a forma humana para estar conosco. Deus conosco, Emmanuel. Então, ele não veio apesar das nossas imperfeições. Apesar de sermos imperfeitos, ele veio. Não, ele veio exatamente por causa das nossas imperfeições. Então, a razão pela qual é uma coisa que se discute, por exemplo, quando você vai falar na doutrina da expiação, qual a necessidade da expiação, né? E a necessidade não é a necessidade de Deus. A necessidade da expiação é a necessidade nossa. A ira de Deus precisa ser aplacada, a justiça de Deus precisa ser satisfeita, mas aquele que é necessitado é o homem, é ele que necessita da mediação, é ele que necessita do pagamento para ter a sua dívida saldada com Deus. Então, Jesus vem ao mundo não é apesar de nós mesmos, mas exatamente para nos resgatar, pelo fato de nós necessitarmos dessa salvação que graciosamente, misericordiosamente, Deus quis conceder a homens caídos, mortos nos seus delitos e pecados. Jesus assume a forma humana para assim providenciar os meios necessários para a salvação desses homens.
E aqui nós temos um abismo terrível, né? Por que que Jesus precisou vir? Primeiro, você tem aqui de um lado Deus, do outro lado a humanidade. E aí Isaías 59:2 ele coloca isso de forma muito enfática. Observe, mas as vossas iniquidades, as palavrinhas que estão em vermelho são palavras-chave, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Então, ao pecar, né, o primeiro pecado principalmente, e aí todos nós, como descendência de Adão, trazemos, né, as consequências do pecado original e também somos pecadores ativos, nós cumpre-se em nós, assim como Adão, aquilo que Deus determinou, que o salário do pecado seria a morte. Então, por natureza espiritual, todos os homens nascem mortos, afastados de Deus, sem a possibilidade de ter acesso a Ele, sem um mediador. Então, não há nenhum meio para o homem chegar a Deus, comunicar-se com Deus, achegar-se a Deus, ter a relação restabelecida com Deus, que não seja por meio de um intermediário, de um mediador. E esse mediador é a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, como estabelece Paulo em Romanos 6:23. Aí a pergunta: quem é que pode escapar dessas consequências do pecado, né? Como está escrito, Paulo vai dizer lá em Romanos 3, versos 10 ao 23, não há um justo, nenhum sequer. E aí conclui: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se já não basta nós sermos descendentes de Adão e trazermos conosco as consequências do pecado cometido por ele no Éden, né, aquilo que nós chamamos de pecado original, ou seja, a condição humana de pecadores, já no momento da sua concepção, nós ainda somos pecadores ativos. Então, não há nada em nós que nos faça merecer a graça divina, não há nada em nós que nos faça responder à pregação do Evangelho sem que antes nós sejamos ressuscitados. Por quê? Porque todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. E aqui nós temos o seguinte, a progressão, né? Nós temos a motivação de Jesus ter vindo ao mundo, que é aquilo que nós enxergamos como o amor de Deus, o amor eletivo de Deus. Então, Deus enviou o Filho, não para condenar, e aqui o mundo, a gente deve entender o mundo como homens e mulheres de todas as línguas, tribos e nações, por consequência, por uma questão lógica, consequência lógica e também contextual daquilo que está sendo dito no texto, porque vejam, em João 3,16 assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo, porque Deus amou, enviou o seu Filho ao mundo. Eu faço uma relação aqui com Romanos, não só Romanos capítulo 5 versículo 18, né, que fala sobre o fato de que, pelo ato de justiça de Cristo, os homens são justificados, né, e têm a vida, mas também a Romanos, no capítulo 8, quando Paulo vai falar que a própria criação ela geme, né, com gemidos inexprimíveis, né, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, Deus amou a sua criação de tal modo que, ao ver a miséria humana e todas as consequências trazidas para toda a criação,
ele resolveu enviar o seu filho para que o mundo, o cosmos, não fosse condenado, mas para que, por meio do sacrifício do filho, muitos homens, ou seja, aqueles que creem, sejam salvos em Cristo Jesus, e assim também o próprio cosmos seja redimido do cativeiro do pecado, como Paulo vai bem colocar lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Então, qual a motivação de Cristo ter vindo ao mundo? O amor de Deus, o amor salvífico e eletivo de Deus. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o texto diz assim, lá em 1 Pedro 2,24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ou seja, a cruz ela é central na história humana e para a salvação. Ele tomou a nossa culpa para remover a nossa separação. Então nós temos a troca, né, do justo pelo injusto. Então, a cruz era nossa, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a separação eterna de Deus, mas aprove ao Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, enviar o seu Filho para sanar esse problema e daí abrir caminho para que nós possamos chegar até Deus. Sozinhos nós não conseguimos, então nós dependemos totalmente da graça de Deus para alcançarmos a salvação. E aqui a gente tem uma progressão, né? Jesus, ele veio para não apenas para nos livrar das consequências do pecado, mas ele veio para nos garantir a vitória definitiva sobre a morte. Ou seja, é interessante que ele diz que veio para trazer a vida, né? E essa vida não é qualquer vida, ele qualifica, é a vida eterna. Ou seja, é uma vida que tem qualidade, ela é uma vida com qualidade, uma vida eterna, uma vida que dura para sempre e na presença de Deus. Ele diz assim, lá em João 6,40: porquanto a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele traz a certeza de que essa progressão ela não pode ser quebrada, essa sequência. Então, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei com toda certeza no último dia. Então, você tem os degraus. Você tem o ver e crer no Filho, o primeiro passo. Depois, receber a vida eterna. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. E, por fim, que é o estado de exaltação, glorificação, como Paulo vai colocar lá em Romanos, no capítulo 8, nós temos a ressurreição no último dia, que é a entrada no estado eterno, e daí todas as consequências do pecado não mais existirão em hipótese alguma na vida daqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. E aí nós observamos o seguinte, irmãos, que existe uma jornada da redenção. Então, primeiro, a gente observa que, olha a história da redenção, né? A separação, nosso pecado, ele nos separa totalmente de Deus. Isso é decorrente da queda e também dos nossos pecados ativos. A motivação, nós observamos aqui, o amor que Deus tem por nós o motivou a mandar seu filho, ou seja, ele nos criou em um estado de pureza, de santidade. Nós caímos, o pecado, isso nos separou dele, mas ele, motivado pelo amor, ele é amor, ou seja, motivado por si mesmo, ele enviou o seu filho, ele quis enviar o filho. E para que ele enviou Jesus? Jesus morreu em nosso lugar, levando a culpa, libertando-nos e ligando-nos ou religando-nos novamente com Deus. Então, Jesus é agora a ponte pela qual nós conseguimos caminhar e chegar novamente ao Pai. É uma ponte segura. Ele não só é o nosso substituto, no sentido de que
ele comparece diante do Pai para que sejamos representados por ele, mas ele também nos conduz, porque ele é o caminho. Ele usa várias vezes essas linguagens a respeito de si mesmo. Eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Então eu sou o bom pastor. Então, demonstrando que ele é não somente o meio, no sentido de que ele é aquele que limpa os nossos pecados, que paga pelos nossos pecados, mas ele é o meio também no sentido de nos conduzir, de nos levar até o Pai nesse sentido. E por fim, ele nos dá uma garantia. Jesus garante que seremos ressuscitados no último dia. Ou seja, uma vez que você crê em Jesus Cristo para a sua salvação, você está em Cristo, você tem a vida eterna e não mais pode perdê-la. Deus lhe deu e foi Deus quem lhe deu. Então, se for o homem quem lhe converteu ou lhe deu alguma coisa, certamente ele pode tomar isso de volta. Mas se foi Deus quem lhe deu, ele garante que vai lhe sustentar até o fim. Por isso nós temos a garantia de que seremos ressuscitados no último dia. Ou seja, o que agora nós somos chamados, né, a partir desse conhecimento, a ter alguns posicionamentos ou tomar algumas decisões a respeito da nossa vida com Deus e como nós vamos encarar agora a pessoa de Jesus Cristo e a nossa situação em si. Então, o que você pretende fazer em resposta ao grande amor de Deus demonstrado por nós, pelo fato de ele ter enviado o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar? Então, você, se você é pai, mãe, se você não é, mas se você tivesse filho, você teria coragem de dar o seu único filho, mas o único filho, para a salvação de pelo menos uma pessoa no mundo em que vivemos? Você acha que você faria essa troca? Deus, ele foi movido por amor, né? Ele foi misericordioso e ele entregou o seu próprio filho. E o filho também se entregou gratuitamente. Ele, de bom grado, se deu para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai e assim não mais caminhar para a condenação, mas para a vida eterna. Então, o que se espera de você nesse momento é uma resposta com relação a isso, né? Você já sabe quem é Jesus, você sabe da sua real necessidade e você precisa, à luz desse conhecimento, né, de tudo aquilo que Deus tem feito, por que Jesus veio ao mundo, você decidir-se em direção a Cristo para, crendo nele, receber a vida eterna. Vou pedir aos irmãos que meditem nos textos da lição, releiam a lição, meditem nos textos. Os textos da semana também, que vocês procurem lê-los com atenção, sempre abrir a Bíblia e marcar os textos em palavras que saltam aos olhos, né? E escrever um resumo contendo ali verdades que você aprendeu durante a semana nesses textos que leu. Então, Deus nos abençoe e até a próxima aula.